Abra a tua Bíblia aí, por favor, querido, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Hoje a nossa segunda palavra da nossa série Saúde Financeira. Nós passamos a primeira metade, um pouco mais da metade do ano, falando sobre 1º e 2º Samuel, tantos princípios específicos, especiais que tivemos ali. E agora entramos na nossa série sobre finanças. Uma vez por ano nós fizemos uma série sobre finanças, entendendo quais são os princípios do Senhor. Na semana que vem nós vimos de quem é o teu dinheiro, o fundamento. E hoje eu quero falar sobre uma lei. Antes de eu falar sobre investimento, antes de eu falar se é bíblico ou não, todo mundo ser milionário, esse tipo de coisa, eu preciso te ensinar esses dois princípios antes, para que quando nós entrarmos em princípios que são bíblicos de fato, que Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você prospere, tudo isso é verdade. Porém, você não pode entrar dentro de um viés distorcido. Então, essas duas primeiras palavras vão servir para te arrumar, para te alinhar, para quando a gente for falar a respeito disso, você também não ficar deslumbrado apenas com certas coisas. Então, se você puder ler comigo ali, eu quero ler a partir do verso 10. O versículo que termina esse bloco é curioso porque geralmente, não põe ainda lá, mané, segura um pouquinho. O versículo que termina esse bloco é curioso porque é aquele famoso adesivo que vai atrás dos para-brisas dos carros, que às vezes atrás do caminhão, quando você compra um negócio novo, quando você quer gastar, na verdade, e consegue conquistar alguma coisa, geralmente você põe o final desse versículo. Então, eu trouxe esse bloco de versículo para você entender. Quando chegar lá, é uma verdade, mas tem um contexto, que é justamente o título dessa palavra de hoje, a lei do contentamento. Verso 10 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala assim, ele está recebendo uma ajuda dos irmãos, ajuda realmente monetária, física deles. Ele fala assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. E eu digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter a minha abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E aí vem o famoso, você pode ler aí? Amém? Quando Paulo fala assim, tudo posso, ele está querendo dizer tudo, todas as coisas. Tem um contexto por trás disso, eu vou usar esse verso aqui como base para construir todo esse pensamento. Lá embaixo eu vou explicar ele um pouquinho melhor, mas antes de nós entrarmos, nós vamos falar vou dar muitos versículos para vocês hoje. Para ficar claro, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre dinheiro, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre administração financeira, sobre prosperidade. Ela deseja, uma vez que você entende esses princípios, você obedece, isso acontece com você de fato. Não somos contra isso, entendemos que isso é bênção de Deus para ser usufruída. Amém? Está claro isso para vocês, gente? Ok? Então todas as coisas que eu vou falar aqui não é contra isso, mas é para dar um equilíbrio, porque nós vamos falar muito a respeito disso nas próximas 3 semanas, mas antes eu preciso te dar a base pelo qual nós construímos. E aí nós começamos a olhar para o nosso país. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço um pouquinho do Brasil, eu sempre ouço falar dessa dívida externa. Sempre, desde que eu me conheço por gente, o Brasil está devendo para alguém. Ele vem um governo, dá uma melhorada, paga algumas contas, mas no final das contas, entra outro, vai lá e se endivida novamente. Nós estamos passando uma fase assim, Tinha um certo caixa, mas agora estão aumentando impostos de todas as ordens para cobrir o quê? Mais gastos. E uma bela ideia, uma ideia extraordinária que tiveram, foi liberar certos tipos de jogos de azar no Brasil recentemente. Para fazer o quê? Para cobrir mais gastos, para poder arrecadar mais, para poder gastar mais. Isso é cultural, Se o governo faz isso, quem dirá o povo? E agora sabe qual é o grande problema? Eu estava lendo na Gazeta do Povo nessa semana e peguei esse dado aqui, que eu já sabia que estava acontecendo, mas não tinha ideia dos números. Quando os líderes têm essa mentalidade, isso passa culturalmente para as pessoas. Em agosto de 2024, 20% dos atendidos pelo Bolsa Família, que são as pessoas mais carentes, 20% do pessoal que está sendo atendido pelo Bolsa Família gastou mais de 3 bilhões de reais
nas famosas bets, ou nas apostas. Isso é um reflexo de quê? De que eu preciso gastar mais, eu preciso ganhar mais, e tem que ser rápido e tem que ser fácil. Tem um princípio agora nós temos um problema público, onde não adianta nem fazer um empréstimo para essas pessoas, onde antes tu tinha dívida, tu empresta e as pessoas devolviam para o mercado, compravam geladeira, movimentavam o mercado. Agora, se tu emprestar o dinheiro para elas, o que vai acontecer? Vai sair para fora do país. 99,2% do lucro fica com a banca, 0,8% repassa para as pessoas. Agora estamos com esse problema geral. Você provavelmente conhece alguém, se não for esse mesmo alguém que está envolvido com esse negócio aí. Então eu estou aqui para te abrir os olhos, para dizer para você que esse não é um princípio bíblico, não é a ideia do Senhor, né? Poxa vida, estamos indo para um novo templo, precisamos, né, levantar e fazer muitas coisas. Senhor, tive uma ideia, vou dormir essa noite, me dá 6 números, Pai, porque amanhã eu vou acordar, e aí o Senhor vai me abençoar com esses 6 números, eu vou jogar na loteria, e eu vou construir sozinho essa igreja, para o teu reino, para que a tua obra cresça. Como se Deus, nossa, nunca tinha pensado nisso, rapaz, é isso aí mesmo que eu vou fazer, pega isso tudo. Gente, não é um princípio bíblico. A Bíblia é a favor do trabalho, a Bíblia é a favor do esforço, a Bíblia é a favor da boa administração, da boa gestão e da periodicidade. É por isso que Deus ensina em muitos lugares a respeito de dinheiro. Por quê? Porque não é uma mágica simplesmente. Você precisa estar claro dentro do teu coração. Nós não somos uma igreja que prega o evangelho da prosperidade, que todo mundo tem que ficar milionário, que se você não tiver dinheiro, tem uma maldição sobre a tua vida. Não é isso que nós estamos falando, mas a Bíblia ensina sobre isso, e ela ensina, e é isso que a gente está tentando aprender. E o que você tem que entender antes de a gente entrar profundamente nos textos? Que enquanto os teus anseios excederem os teus ganhos, você nunca vai para frente. Enquanto os teus anseios excederem os seus ganhos, você nunca vai sair das dívidas. Por isso que, enquanto você não aprender essa primeira lei aqui, que é a lei do contentamento, querido, não interessa quanto você ganhe, você nunca vai estar satisfeito, e você nunca vai atingir as famosas metas aí que você tanto almeja, não importa quanto você ganhe. Estão comigo até aqui? Primeiro texto que eu quero dar para vocês, Provérbios 14, verso 30, nova versão transformadora. O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. O que o contentamento faz? Saúde. Então, você precisa entender, olha, você quer ter saúde, você tem que aprender esse princípio. Outro versículo, Eclesiastes capítulo 6, verso 9, na nova versão internacional. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que dar vazão ao desejo. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Você está andando, se esforçando, trabalhando que nem um bobo, para no final das contas abraçar nada. Então, enquanto você não entender o princípio do contentamento, querido, você vai correr atrás do vento. Enquanto você não entender o princípio do contentamento, você vai se matar de trabalhar e vai acabar com a tua saúde, e ainda assim não vai resolver. Por exemplo, agora, aparentemente na vida você tem algumas necessidades, e elas não são assim tão urgentes em algumas situações, mas daqui a 2 meses, vai bater uma urgência no teu coração. Meu Deus, está faltando isso, preciso aquilo, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquele outro e tal. Não está essa ansiedade batendo no teu coração agora. Mas o que vai acontecer daqui a 2 meses? A tua caixa postal de e-mail, as tuas redes sociais, elas vão ser inundadas de catálogo. Vai chegar a Black Friday e vai aparecer um monte de produto para você. Você vai chegar à conclusão assim, eu preciso comprar isso, preciso trocar aquilo, eu preciso trocar aquele outro. Enfim, a tua mente vai ser inundada por essas coisas que aparentemente você até queria, mas de repente chega aquele mês do ano que bate aquela necessidade extrema, sabe? E aí nós entramos dentro de um efeito que eu vou chamar aqui o efeito de querer sempre mais. Não é errado você querer mais, não é errado você querer prosperar, você querer na vida. A Bíblia até te encoraja a você fazer isso. Então sim, nós queremos que você prospere, que você cresça, que você amplie os teus horizontes, amplie as tuas tendas. Mas se você fizer simplesmente pelo desejo de ser, pelo desejo de fazer, você vai entrar em muita enrascada. E a primeira delas, né, o efeito de querer sempre mais, sabe o que você vai ganhar? Mais fadiga. Provérbios 23, 4. Não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar. Eu estou deixando bem claro para você, a Bíblia
Tenho intento que você prospere, mas existe um equilíbrio aqui, que se você não entender qual é o contentamento, você nunca vai saber a hora de parar. Tolstói conta uma história assim, que um dia um mestre falou para o seu servo: olha, você está vendo essas terras aí, ó? O quanto você conseguir andar hoje aí, aonde você pisar os teus pés aí, essa terra vai ser tua. No final do dia eu vou entregar ele para você. E a história conta que esse cara começou a correr. Falei, não vou andar coisa nenhuma, eu já vou começar a correr. E no final do dia, ele morreu de exaustão. Porque cada vez que ele corria, nossa, olha quanto eu ganhei. Nossa, olha quanto eu ganhei. Ele correu. O desejo de querer sempre mais faz com que você não saiba mais a hora de parar. E às vezes você vai juntando, vai acumulando, vai juntando, vai crescendo e vai ficando faceiro. E como esse cara, olha, eu estou no caminho certo, eu sou uma pessoa de sucesso. Mas se você não souber a hora de parar, de repente a tua vida acaba hoje, você não aproveitou a tua família. De repente você destruiu o teu casamento e não percebeu, na ânsia de correr, querer conquistar mais terra, mais isso e aquilo. De repente você deixou as coisas mais preciosas da vida, perdeu as melhores oportunidades, porque você não entendeu qual é a hora de parar. Você não entendeu o porquê que Deus quer que você prospere de fato. Quer saber um sintoma se você está indo igual esse carinha aí? Você está cansado o tempo todo, e não interessa quanto tempo você tira para descansar, você continua trabalhando. Você está cansado, aí você tira uma folga, mas a tua mente não descansa, a tua mente continua lá no trabalho, continua resolvendo o problema. Cuidado, querido. Isso aí é um sintoma que você está fazendo igual a esse cara aqui. Você está achando que você está conquistando muita terra, você está achando às vezes que até não é bênção de Deus sobre mim, mas ei, cuidado, porque se você estiver correndo atrás desse tipo de riqueza aqui, de simplesmente querer sempre mais, por querer sempre mais, e não entender, não é ter uma mente limitada ou conformada, tá? E não estar estagnado na vida, não é isso que eu estou falando. É aquele desejo, que você conhece pessoas assim, que não interessa quanto tenha, nunca está bom. A maioria das pessoas gasta a primeira metade da vida se matando de trabalhar, acaba com a saúde para ganhar dinheiro. E de repente, na segunda metade da vida, eles gastam todo o dinheiro que gastaram na primeira metade para recuperar a saúde que eles perderam na primeira. E aí eles não sabem mais a hora de parar, E quando você tem mais e mais, sabe o que vem junto? Mais despesa. Aquela famosa, a grama do vizinho é mais verde, muito provavelmente a conta de água dele também é maior. Você entende? Tudo aquilo que você tem mais despesa. E às vezes as pessoas elas querem mais, mas elas não se dão conta de que elas também vão ter mais despesa. E mais despesa não é um problema se você sabe aonde você está se metendo. Mas o problema é que você abraça coisas que você nem esperava e de repente, não, eu queria tanto esse carro, e você nem calculou para ver se o IPVA ia ser um problema para você. Eu não tenho, problema, o meu barco que está ancorado lá na marina, os 3 carros que eu tenho na garagem, não roubam a paz do meu sono, sabe por quê? Porque eu não tenho nenhum deles. Enquanto eu não tenho isso, eu não tenho esse tipo de problema. E se um dia eu tiver, amém, glória a Deus, mas eu tenho que entender que junto dessas coisas vem despesas. O problema é que as pessoas elas querem ter as coisas, mas elas não se dão conta que quando elas chegarem lá, elas vão ter que se preocupar com isso. E não é um problema, porque não, afinal de contas você tem uma bênção agora, mas elas não querem isso. Elas querem só o benefício. Elas querem crescer na carreira, mas crescer na carreira envolve ter mais responsabilidade. Ela quer, não, eu quero crescer e quero ficar só das 8 da manhã às 6 da tarde, eu fecho a porta do escritório, não me incomodo mais com isso. E às vezes, determinadas coisas para você fazer, você vai ter que prolongar algumas horas, você vai ter que te atravessar em alguns momentos. Se você não calculou isso aqui e simplesmente queria mais por querer mais, você vai entrar em muitas enrascadas, porque sempre custa. Olha o que diz Eclesiastes 5:11. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Quem tem bastante sabe que isso é verdade, Você comprou uma casa nova, que tem uma churrasqueira maior, mas aparecem uns 3, 4 amigos, quando é que nós vamos assar uma carninha aí? Eles nunca apareceram na tua casa antes, mas descobriram que você tem uma churrasqueira elétrica ainda, Enfim, isso é uma verdade, querido. Você costumava sonhar com um salário que hoje você ganha, mas você está achando difícil de se sustentar agora o padrão de vida que você colocou em cima desse salário. Você entende? Nossa, eu queria ganhar tanto, e de repente hoje você ganha tanto, mas quando você está ganhando esse tanto, você pensa assim, não está suficiente. Por quê? Porque quanto mais você ganha, se o teu coração está só em ganhar mais e ter mais, você vai subindo esse padrão e aí não existe valor suficiente.
Olha quantas e quantas pessoas que são milionárias da noite para o dia e de repente quebram. Mas, nossa, como é que esse cara conseguiu quebrar com tanto dinheiro assim? Na tua mentalidade. Agora, se essa mentalidade, o ter mais, vier sobre você, muitas coisas que você pensa que são necessidade, não passam de ganância. Sim, a Bíblia fala que vai suprir as tuas necessidades. É por isso que eu estou te falando, estou te encorajando a você crescer na vida, a você prosperar no teu trabalho, a você avançar, você não ter uma mente medíocre e olhar as oportunidades que tem no trabalho, vai, se enfia, Deus quer te abençoar. Nós cremos que estamos vivendo uma janela de prosperidade sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, vamos crescer, é uma janela de plantio e Deus vai nos abençoar. Mas o que eu estou fazendo hoje aqui contigo nessa série? Eu quero que você entre nessa janela de semeadura, com as sementes que Deus deu na tua mão para serem semeadas, querido, com a mentalidade no lugar certo. Quando você tem o coração centrado no Senhor, você sabe que junto dessas coisas, se ficar a mentalidade, eu quero mais, o que vem junto? Mais conflito. Provérbios 15, 27. O ganancioso põe a sua família em apuros. Você sabe qual é o grande problema dessas casas de aposta aí, ou da situação das apostas? É descontentamento. As pessoas não estão contentes com o que estão ganhando, e em cima desses descontentamentos, elas são vítimas de respostas fáceis e rápidas. Tem um bilhete premiado aqui que eu não tenho tempo de trocar, me dá 10 mil e fica com 10 milhões. É rápido, mas tem que ser agora, porque senão eu estou indo entregar para outra pessoa. Não, dá para mim. Olha, põe 50 reais no joguinho do tigrinho aqui, que já vai aparecer 1.000 reais na tua conta. É mesmo? E aí você está descontente e você quer rápido. Pessoas descontentes sempre estão procurando uma maneira de ganhar dinheiro rápido, sabe? Se é bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Qual é o princípio? Tem que trabalhar. Qual é o princípio? Você tem que se esforçar. Qual é o princípio? Você tem que resolver um problema que ninguém está resolvendo para poder ter um retorno sobre a tua vida. Porque senão essa mentalidade, querido, faz com que você entre em enrascadas, seja dessas apostas pequenas ou de grandes coisas na vida. Nós vivemos em uma região aqui que é muito abençoada, tem muitos empreendimentos legais, mas vocês conhecem, tem um monte de coisa aí que é o jogo do tigrinho imobiliário. Porque as pessoas querem rápido, eu quero quero acontecer, e tem que ser assim. E aí você acaba, às vezes, empurrando para as pessoas, ou olhando os outros se meter nisso. Porque a última das coisas aqui que a mentalidade de sempre querer mais te leva é mais insatisfação. Por que isso? Nós somos viciados em atualizações. Quer ver? Quantos aqui ainda estão empolgados com o que ganharam no Natal do ano passado? Só o pastor Valsemir. O que você ganhou, pastor? Ok. Entendi. Queria que fosse coisas, aí eu queria ver. Nem vou perguntar, né, pastor Alana, se ele estudou alguma coisa para ele ainda se lembra. Mas a maior parte de nós não se lembra do que ganhou. E eu vou ser sincero para vocês, cadê minha esposa? Tá lá, ai. Eu não me lembro do que eu ganhei. Mas eu me lembro que eu fiquei feliz. Sabe o que é isso, querido? Que você se empolga na hora. Você quer muito aquilo, de repente quando você ganha, nós somos campeões em querer uma atualização. Você conseguiu aquele carro novo, e ele tem aquele cheirinho de novo fantástico. Aí pergunto para você, quanto tempo dura o cheiro de carro novo? Até aparecer um novo modelo, ou até aparecer um outro amigo teu que pegou um outro carro com outra coisa. Quanto dura a empolgação com aquela TV nova que você comprou? Até aparecer um outro aplicativo que não tem, até aparecer uma nova tecnologia. Enfim, um modelo novo nunca vai te trazer felicidade plena. Ele te dá um pico de adrenalina, ele te dá um pico de felicidade. Por isso que se você estiver procurando um modelo novo, simplesmente de qualquer coisa na tua vida, você só vai ter insatisfação. Essa não é a fonte da tua vida. Eclesiastes 5:10, olha isso aqui, ó. Quem ama o dinheiro nunca terá suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. É a Bíblia dizendo isso aqui. Lembra que eu falei para você semana passada? O dinheiro é uma ferramenta para ser usada. Ou seja, use o dinheiro e ame as pessoas. Inverta essa equação que você vai estragar com tudo. Ame o dinheiro, você vai usar as pessoas. O dinheiro é bênção. O dinheiro, quando bem empregado, abençoa pessoas. O dinheiro, quando bem empregado, ele prospera o lugar onde ele vai, ele cresce. Nós vamos viver um tempo, precisamos de dinheiro para ampliar o templo, precisamos de dinheiro para fazer muitas coisas. Ele é um servo muito legal, mas se ele for um mestre, ele é um mestre terrível.
se Ele for o teu dono, se Ele for a razão pela qual você levanta pela manhã, o objetivo da tua vida inteira, querido. O famoso milionário Howard Hughes, uma vez perguntaram para ele assim, Howard, quanto dinheiro é preciso para fazer um homem feliz? Sabe a resposta que ele deu? Apenas um pouco mais. Essa é a resposta de uma mente gananciosa que nunca vai estar contente, não importa quanto tenha. E aí entramos de fato naquele texto que nós abrimos aqui, Filipenses 4:11. Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter em abundância. E eu sublinhei lá para vocês, sabe por quê? Contentamento é algo que se aprende. Nós nascemos por natureza descontentes. Você ganha um brinquedo quando criança, ninguém te ensina. Você olha, você brinca um pouquinho, já não presta, já não quero esse, eu quero aquele outro. Por natureza nós somos descontentes. Você ganha um negócio agora, já você está descontente com aquilo. O que é que a Bíblia fala? Para você entender, quando a bênção chegar sobre a tua vida, querido, não interessa a proporção que chegue, quando o Senhor abrir as janelas do céu sobre você, e você entender esse princípio, essa é a receita da felicidade. Não é a circunstância, não é o valor em si, é você reconhecer aquilo que vem do Senhor, que não depende de você. Contentamento se aprende, nós somos essa natureza, e como aprender? É onde eu quero ir para a segunda parte da minha palavra aqui. Como aprender o contentamento, pastor? Pois bem, Deus fez você único. Você concorda com isso? Então, o primeiro ponto, para você aprender a viver contente com aquilo que Deus tem derramado sobre você, pare de se comparar com os outros. Primeira receita, querido. Não olhe para aquilo que os outros têm e você não tem. Não entre na casa das pessoas simplesmente olhando e vendo com a ganância, eu quero isso, eu quero aquilo. Paulo fala aos Coríntios também assim, não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles que se julgam tão importantes. Era uma turma ali que estava se achando importante. Ele fala assim, nós não vamos se comparar com esse pessoal aí. Ao se compararem apenas uns com os outros, ou seja, a medida, eu fico só me comparando com as pessoas, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes. É a Bíblia que está ensinando. O problema, sabe o que é? Que a gente se compara o tempo todo. A primeira coisa que você faz quando você entra na casa de alguém é ver quantas cadeiras tem na mesa, é ver, poxa, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, isso aqui é legal, poxa, essa panela aqui eu podia ter, né? Olha, os filhos dele, como se comportam, queria que os meus se comportassem assim também. Nossa, você viu a esposa dele, o tipo que trata o marido? Nossa, você viu o tipo que ele trata ela? Enfim. E aí é isso que te mantém frustrado. Você não consegue olhar para as coisas das outras pessoas e ficar contente com aquilo que você tem. Eu não estou falando para você ficar conformado, entenda, mas sabe aquele olhar que é o que a gente chama assim de olho gordo, né? Você olha, queria tanto ter um desse aí, e aí esse tipo de pessoa está sempre frustrada. Esse tipo de pessoa nunca consegue ficar feliz, não interessa o que tenha, porque mesmo que ela ganhe aquilo que ela tanto olhou, com o olho dela tanto cresceu, ela vai passar na frente de outro lugar, vai entrar na casa de outra pessoa e vai viver o mesmo sintoma de novo. Por isso que você tem que aprender a admirar sem ter que adquirir. Puxa, que troço legal, que troço bonito, não? Isso aqui está totalmente fora do meu orçamento, mas que bom que você comprou e tem, né? Senta aí, vamos jogar junto aí, vamos aproveitar. Sabe, sem ter a ideia, se está dentro do teu padrão, ok, gostei, vai lá e compra. Você achou legal, você achou útil, vai lá e compra. Agora, simplesmente porque o outro teve, porque eu quero, porque eu acho bonito, eu gosto tanto de andar de jet ski, né? Você mal e mal sabe dirigir a bicicleta, mas enfim, gosto tanto de andar de jet ski, você vai lá e compra um jet ski. E aí, 90% do ano ele está lá encostado na garagem, dando despesa, e você mal e mal tem condição de pagar aquilo lá. Qual é a receita ideal para isso, querido? Se você gosta tanto, querido, vai lá, aluga. Você vai usufruir o verão inteiro, não vai ter tanta despesa, não vai se incomodar e está dentro do padrão que você pode gastar. Se você tem sobrando é uma coisa, mas agora o problema é que nós adquirimos vários jet skis na nossa vida que nós nem precisamos, que está lá no guarda-roupa, vamos falar para as mulheres agora, né? Que está lá, que às vezes está com a etiqueta, faz quanto tempo, é o jet ski teu, que você olhou, nossa, vai ficar fantástico, você não precisava, e está lá, e tem tantas outras coisas, né? Já diz o ditado, você não fica rico gastando igual rico.
E aí você precisa olhar aquilo que está ao teu redor, né? Você precisa aprender a se alegrar com a prosperidade das pessoas, querido, sem ficar deprimido. Eu conheci uma pessoa assim, ó, ele não podia vir para Jurerê ou para Gramado, ele voltava triste. Nossa, como eu sou pobre, meu Deus, como eu sou pobre. Ele tinha um carro bom, ele tinha casa própria, e você ter essas duas coisas no Brasil de hoje, querido, nós estamos falando hoje aí, chegamos a 200 milhões de pessoas no Brasil? Hã? Mais, né? Enfim, quantas dessas pessoas você acha que tem casa própria e carro? Tem uma pessoa que está reclamando, então assim, nossa, como eu sou pobre, como eu sou pobre. Ele foi viajar para Jurerê, nem morava lá, para começar, né? Ele estava de carro, ele está olhando para o bem de outras pessoas e ficando deprimido. Onde é que já se viu? Onde é que está o coração dele? Nas posses, nas riquezas. Ele nunca vai ser feliz, não interessa o que ele ganha, porque ainda que ele consiga uma casa em Jurerê, um dia ele vai para Miami, um dia ele vai para a Suíça, ele vai em outro lugar e vai voltar deprimido. Nossa, como nós moramos num país pobre. E a comparação é tão séria, que Deus colocou lá nos 10 mandamentos. O último dos mandamentos, Êxodo 20, capítulo 17, diz assim, ó, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. E isso aqui está junto com o não matar e não roubar, tá? Quando eu vejo algo eu tenho que conseguir, só porque outra pessoa tem, isso se chama cobiça. E é isso aqui que a Bíblia está falando. É tão sério, que se Deus te pede para você entregar alguma coisa, para você dar alguma coisa, e você não consegue, você está possuído pelas tuas posses. Quando Ele te pede para você entregar alguma coisa, você não consegue dar isso aí, você está possuído pelas tuas posses. E é por isso que se Deus não puder mexer no teu bolso, Ele não consegue mexer no teu coração. E é por isso que um Deus que não precisa de dinheiro, deixa explícito e claro na palavra dEle, que regularmente nós precisamos tirar uma parte dos nossos recursos para semear no reino de Deus. Para quê? Para quebrar o poder do materialismo sobre a nossa vida. Você entende isso, querido? Que fique claro para você. E se você está incomodado com isso que eu estou dizendo, isso é um sinal que talvez você seja de fato um materialista. Que talvez você seja de fato não possuído por um demônio, né? Mas as tuas posses estão possuindo. Por quê? Não é que os desejos são errados. Tem muitos desejos no teu coração que são de Deus. De você crescer, de você adquirir muitas coisas. Deus colocou ali. Deus te deu muitas coisas, né? Nós estamos falando sobre o quê? Desejo descontrolado. De querer ter, de querer fazer, simplesmente pelo mais. Portanto, nunca se compare. Porque a comparação, meu amado, te leva à cobiça. Amém? Segunda coisa, para você entender, para poder aprender a viver a lei do contentamento. A primeira dela, não se compare com os outros. A segunda, aproveite aquilo que você tem. Quantas pessoas se esforçam tanto, para conseguir aquele tão famoso apartamento, mas agora ele não para em casa, porque tem que trabalhar o resto da vida para pagar ele. Quantas pessoas, não, queria essa casa com piscina, não sei o que e tal, agora a piscina está vazia, está lá, ficando verde e tal, nunca vê o cidadão dentro daquela água lá. Quantos trabalham que tem um quintal grande, gigantesco, e nunca está lá, nunca foi brincar com as crianças, por quê? Porque agora não tem o tempo, ele não usufrui o que tem, porque está tão ocupado, tentando conseguir mais e mais e mais. E a Bíblia fala que a vida foi feita para ser desfrutada. Por isso que eu estou falando para você, é um discurso equilibrado. Entende? Sim, a Bíblia fala não apenas para ser suportada, tem que ser desfrutada, e aí não interessa quanto dinheiro você tenha. Você consegue desfrutar da vida nas grandes e nas pequenas coisas. Muitos pensam que Deus é um desmancha-prazer cósmico. Deus não quer que eu prospere, não sei o que e tal. Olha, Eclesiastes 5,19, nova versão transformadora. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvidas, presentes de Deus. E aí você olha assim, nossa, é verdade. Mas, seria tão bom se eu estivesse em tal lugar, mas ainda não tem, então isso aqui não vale para mim. Querido, é uma coisa tão simples como um banho quente. Eu já falei para vocês, né, nos tempos passados, a gente vive hoje muito, mas muito melhor do que muitos reis viveram no passado. O fato de se você está com sede, você vai lá, levanta e vira um negocinho assim, sai água, é fantástico. O negócio está com calor, você vai lá, abre, está tudo geladinho lá dentro, é fantástico. Você entra lá e não é mais, antigamente ainda tinha, né, as estações do chuveiro, né, pelando, tirando couro e gelado. Você já viveu essa fase, mas ainda assim era quente. Esses dias nós fomos viajar aí para uma cidade do interior, estava naqueles dias frios. Chegamos lá no hotel e o quarto na hora de tomar banho, né? Eu como bom curitibano, não interessa, se é 0 grau a gente vai tomar banho, está tudo certo. Mas o chuveiro só mal e mal estava quebrando a água, quebrando gelo.
E aí tomei banho, falei, meu Deus, quero ir para casa tomar banho no meu chuveiro. E o meu nem é a gás, cheio de 10 estações, só 3 já está bom já, né? Mas não, o meu ainda tem aquele negocinho de girar. Falei, Senhor, coisa fantástica, como eu sou privilegiado. Cheguei em casa assim, regulei na temperatura que eu queria, né? Você vira, que negócio bom. E, gente, está ao alcance de muitas pessoas. Às vezes a gente não dá valor para essas pequenas coisas. Não é que eu não tinha dinheiro para tomar banho, não. Naquela circunstância era o banho frio que tinha. Aí você entende, não, como eu sou privilegiado. Não, minha casa não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. Pô, mas tem isso, tem aquilo. É a gente começar a olhar, querido, e entender que quais são as coisas que estão na tua vida que você não está reconhecendo hoje. Quantas pessoas cabem na tua mesa? Você pensa tanto quanto antigamente, quando você entrava no mercado, meu Deus, e agora o que eu vou comprar? Não vou comprar isso, aquilo. Sim, algumas coisas estão longe ainda de você alcançar, mas olha aquilo que você tem. Olha o lugar que você mora. Olha as coisas que você pode usufruir na vida, que às vezes a gente fica reclamando. Você tem que entender que a felicidade não tem só a ver com a sua circunstância, mas tem a ver com as suas atitudes. É você saber que, poxa, às vezes você não tem condição de fazer isso, mas Deus te põe ao redor de pessoas, Deus te põe numa circunstância, Deus te coloca em outro lugar. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu acho que eu recente tinha saído da faculdade, estava conversando um dia com o pessoal lá, e aí a gente acabou indo almoçar, eles levaram a gente para almoçar e tal. Eu estava conversando lá com um pastor, era até, né? Eu era músico na igreja, estava junto com a turma lá e tal, e aí contando para ele, pois é, pastor, sai da faculdade agora, está difícil, né? Veja como é que está o mercado, isso e aquilo, eu meio choramingando as pitangas ali para ele, e aí ele olhou, falei, tentando me consolar algumas coisas, mas ele falou assim, olha o que você está comendo hoje aí. E aí tinha no meu prato, lá tinha salmão. Falei, você está desempregado, você não tem dinheiro direito, mas você está comendo salmão. Isso é provisão do Senhor para você, então comece dando graças. Você entende, querido? Que às vezes sim, você pode estar longe do quanto você gostaria, mas enquanto você não começar a agradecer, ter um coração grato por aquilo que Deus já colocou na tua vida, Ele não pode te colocar lá naquele outro lugar, porque você vai continuar com a mente ingrato. Então a pergunta é possível ser rico sem ser materialista? Sim ou não? Sim, desde que você obedeça esses princípios aqui, 1 Timóteo capítulo 6, exorte os ricos desse mundo, e cuidado, você que já se descartou de cara nesse, não, eu estou fora desse versículo, já vou te explicar. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, e generosos em dar, e prontos a repartir. São 4 princípios aqui. Exorte os ricos desse mundo, eu estou fora desses. Bom, aí depende de onde você está se olhando. Se você olhar só aqui para a população de Itapema, isso aqui está fora daquela questão da comparação que eu falei antes, né? Não é comparação de ganância, mas é de realidade, essa sim você pode fazer. A maior parte do mundo olharia para você hoje e dizia assim, você é rico pra caramba, hein? Pô, olha o lugar que você mora. Você entra no mercado, você é muito rico, o que você está falando? Os nossos irmãozinhos lá da África, da Somália, da Mongólia, qualquer outro lugar, olhariam para nós, e esse versículo está falando dos irmãos lá de Itapema, lá da igreja lá, de todos eles sem exceção. Você entende isso? E é isso, hoje, meu amado, comparação com essa turma lá dos tempos passados, todos nós nos enquadramos aqui. E todos nós podemos correr o risco de sermos materialistas, desde aquele que ganha menos aqui até o que ganha mais. Todos nós corremos esse risco. O que ele fala? Não se orgulhe da sua riqueza. O que é isso? Não se ache melhor do que os outros só por causa daquilo que você tem. Não ponha a tua esperança no teu patrimônio, põe em Deus. Use o seu dinheiro para fazer o bem, faça negócios que abençoem as pessoas, e aí Deus vai te abençoar sempre. Se você se preocupar em abençoar as pessoas, Deus vai te dar uma ideia para abençoar essas pessoas, e você vai ganhar em cima dessa ideia. Esse é um princípio. E por último, doe generosamente. Um dos sinais de que você é materialista, cada vez que a gente fala sobre oferta, sobre dízimo aqui, te dá uma coceira nos ouvidos, te dá um negócio nas cadeiras ali, sei lá, acontece com a tua perna, você quase quer fugir desse lugar. Agora nós temos uma oportunidade extraordinária de semearmos como nunca antes, para irmos para esse novo templo. Quando você olha para o teu bolso e pega só aquilo que está fácil, entenda que o teu coração não está no reino coisa nenhuma. Você está dando esmola para o Senhor, e é isso que o Senhor não quer. A ideia é que assim, eu entendo quem é que me deu isso.
E eu vou perguntar para Ele o que Ele quer que eu faça com aquilo que Deus me deu. Aí você tem a certeza. Essa é a ideia de Malaquias 3,10. Que se você fizer isso aí, com essa mentalidade, aí sim o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção tal sobre você que você não tem nem como guardar. Mas é dentro dessa, não é a mentalidade de eu vou dar aqui porque o Senhor, senão Ele vai mandar o devorador, vai tirar tudo que eu tenho. Esse é servir a Deus de medo de ir para o inferno. Você não ama a Deus, você só não quer ir para o inferno. E a ideia de, não, eu vou dar aqui porque o Senhor vai multiplicar mais 1000 e um outro tanto. É servir a Deus só porque você quer ir para o céu e aproveitar as coisas que tem lá. Você não ama a Deus. Sabe, meu amado, a ideia de que quem é que me deu todas as coisas? E quando eu tenho uma oportunidade de semear, eu entendo que o que sai da minha mão não sai da minha vida. Porque eu tenho coração de, segundo a palavra me ensina, de ser generoso. Sabe qual é o antídoto para o materialismo? Doar. Terceira coisa, lembre-se que a vida não é sobre coisas. Às vezes é uma coisa óbvia, mas precisa ser dita. Lucas 12,15, Jesus fala, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Isso aqui é Jesus falando na Nova Versão Transformadora. Ou, resumidamente, nunca se julgue pelo valor do seu patrimônio. O patrimônio vem e vai. As pessoas quebram, depois elas trabalham, estão lá em cima, depois vem a estabilidade, vai, ou fica lá, enfim, a vida não é sobre aquisição. Por quê? Porque as melhores coisas da vida, de fato, não são coisas, são relacionamentos. No final da vida, o que você quer ter do teu lado, no teu leito de morte? Você não quer ter o extrato do banco do teu leito de morte. Você quer ter pessoas ali. Se você não investir em pessoas, elas estão lá só para pegar o teu extrato do banco, para gastar tudo aquilo que você não gastou. Naquela mentalidade talvez mesquinha. Quer uma perspectiva saudável sobre riqueza? Está aqui, Provérbios 30. É estranho, mas guarde isso. Ó Deus, eu te peço 2 favores, uma oração. Concede-os antes que eu morra. Verso 8. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário, pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue, diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube, e com isso eu desonre o nome do meu Deus. A maior parte das pessoas está disposta a fazer a primeira parte da oração, Senhor, Senhor, me dá riqueza, me dá riqueza. E a palavra não está pedindo para você pedir pobreza, ela está falando para você colocar o teu coração no lugar certo. Peça que o Senhor supra as tuas necessidades. Peça discernimento aonde o Senhor quer que você invista o dinheiro que Ele deposita sobre a tua vida, porque se você ouvir aonde Ele quer que você coloque, é claro, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele sempre vai mandar mais, porque você é obediente. Enquanto você não for obediente, Ele tem que te amarrar em algumas situações, para você não perder o fio da meada. Ele tem que te segurar em alguns momentos, porque Ele te ama a ponto de você não entender, a ponto de Ele não precisar te dar explicação por que você passa determinadas coisas, porque é o último ponto que eu tenho aqui para você. Concentre-se naquilo que durará para sempre. 2 Coríntios 4:18 vai dizer assim, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos durarão para sempre. Apenas 2 coisas durarão para sempre, meu amado: a palavra de Deus e as pessoas. Eu vou começar, você termina o versículo. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, a palavra de Deus nunca vai passar. E a segunda coisa que não vai passar, sabe o que é? Pessoas. Sim, todos nós somos seres eternos. Hoje pela manhã, oramos por uma família que perdeu um ente querido aqui, toda a família estava aqui, oramos por eles. Entendemos que o homem foi dado nascer e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem morreu não carece mais das nossas orações, não se comunica conosco, porém a Bíblia nos dá uma promessa, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que Paulo fala assim, não quero que sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, para que vocês não lamentem como aqueles que não têm esperança. Se morremos com Cristo, também seremos ressuscitados com Cristo, ou seja, todos nós somos seres eternos, porém, temos que escolher qual é o destino que nós vamos passar a nossa eternidade. Se não houvesse céu ou inferno, não havia, quando Jesus veio aqui fazer o quê no final das contas? Para salvar quem? Do quê? Se todo mundo vai parar no mesmo lugar, que é a teologia da hipergraça que anda espalhando por aí. Sabe, meu amado, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que existe um momento
A Bíblia diz que existe uma bênção sobre a tua vida e nós vamos passar muito tempo aqui nesse lugar, né? Relativo ao quê? Aquilo que nós estamos vivendo. Mas nada do que nós vivemos aqui se compara à eternidade. Porém, tudo o que você fizer aqui pode ter um impacto na eternidade ou não. Se você gastar a tua vida tentando adquirir coisas pelas coisas em si, no final das contas, é o que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha e invista naquilo que vai durar para sempre. Todo valor que você coloca no reino de Deus, você investe na eternidade. Tudo aquilo que você investe nas pessoas de fato, né? Não apenas naquele assistencialismo barato que nós vivemos aí há séculos e séculos, não resolve o problema. Quantos de vocês aqui acreditam em tudo aquilo que lê no jornal? Mas a gente lê bastante, não lê? A grande pergunta é, se isso aqui vai durar para sempre, esse livro, as palavras que estão nesse livro, nós seremos julgados pela palavra, é que diz. Por que é que eu e você gastamos tanto tempo lendo coisas que a gente não acredita, jornais e notícias e redes sociais, e gastamos tão pouco tempo investindo nosso tempo e a nossa mente naquilo que nos mostra e nos revela a eternidade? Deus tem algo precioso para você. Deus tem bênçãos preciosas para você. Já que, uma vez que você precisa gastar tempo com esse livro, uma das primeiras coisas que esse livro vai te mostrar é: ame a Deus sobre todas as coisas, e aí ele te direciona para a segunda coisa, que é eterna, e ame as pessoas. Se coloque de pé, por favor, que é onde eu quero terminar aqui agora. Não sei se tem o pessoal do louvor ou